Pessoal, como dizemos formiga cortadeira em inglês? Não sei. Eu quero te agradecer por estar aqui me entregando o seu ativo mais importante, que é o seu tempo. Você está ouvindo o podcast Espalhando Inglês Agro, o maior podcast de diferenciação de inglês aplicado para o agronegócio do Brasil. Fica comigo, eu sou a professora Rízia Prado, especialista em inglês agro, e você está no lugar certo. Vamos lá, formiga cortadeira em inglês a gente fala leaf cutting ant. Leaf cutting ant. Vamos colocar em uma frase agora? There are many leaf cutting ants in the lower leaves. Existem muitas formigas cortadeiras no bacheiro. Como que a gente fala cultura de cobertura em inglês? Não sei. Cultura de cobertura a gente fala cover crop. Cover crop. Vamos colocar isso numa frase agora para a gente poder memorizar melhor? We plant forage turnip and rye as a cover crop. Nós plantamos nabo forrageiro e centeio como cultura de cobertura. Pessoal, como que a gente fala em inglês serviços customizados ou serviços personalizados? Não sei. Vamos lá, serviços customizados ou personalizados a gente pode falar tailored services. Tailored services. Vamos colocar isso numa frase agora para a gente poder memorizar melhor? We provide tailored services. Nós fornecemos serviços customizados ou personalizados. Olha que bacana, clean the shop. Isso aqui depende da região que você tá. Quem tá em São Paulo, às vezes chama mandioca de aipim, né? Acho que eles falam aipim. É isso mesmo. Nordeste é macaxeira, Goiás é mandioca. Cada região tem uma particularidade em relação ao nome de algumas coisas. Isso acontece nos Estados Unidos. O Phil, por exemplo, o agrônomo, o produtor rural, muito amigo meu, o Phil chama o barracão, ele chama o barracão de shed. O barracão lá da propriedade dele, ele fala shed. Lá na Dakota, nas Dakotas, outros lugares nos Estados Unidos, shop já é a oficina, por exemplo. Oficinas, algumas pessoas chamam também de barracão, que guarda o maquinário lá, faz toda a operação, enfim, lubrificação, limpeza, conserta tudo lá, entendeu? Então é questão de particularidade de região. Como é que a gente fala agropecuária em inglês? Não sei. Crop and Livestock Production. Ah, agora eu entendi. É um jeito muito comum de falar agropecuária, ó. Livestock são animais vivos, né? Em rebanho. Crop são culturas cultivadas. Agora todas as peças se encaixaram. Como substantivo, porque como verbo já existem outras funções do crop, né? Que seria cultivar também, tá? Como é que a gente fala então? Técnico em agropecuária. Não sei. Crop and Livestock Production Technician. Crop and Livestock Technician também. Pode tirar o production também. Já tá subentendido. Imagina que você chega na propriedade e você quer falar assim pro produtor: você deveria plantar refúgio. Como é que eu falo isso pro produtor? Ih, rapaz. Eu chego e falo assim, ó: you should plant refuge. Ah! Aprende assim. O should eu uso para obrigação, por exemplo. You should not drink and drive. Você não deveria beber e dirigir. Então, uma obrigação, entendeu? Suggestion. You should plant refuge. Você deveria plantar refúgio. Deixa eu dar um conselho aqui pro produtor, ó. You should apply this product. Você deveria aplicar esse produto. Agora todas as peças se encaixaram. Então, a gente entendeu o should aqui. Vamos imaginar que você quer fazer uma pergunta. Você pode arar a terra? Ou alguém faz pra você essa pergunta, né? Geralmente vai ser o contrário, né? Vamos imaginar que você tá trabalhando. Você pode arar a terra? Como é que vai ficar? Eu não sei falar um negócio do inglês. É só pegar esse can aqui, ó. É só pegar isso aqui e jogar aqui na frente. Não precisa saber gramática. Você tem que fazer isso para fazer pergunta. Pronto. Quando a gente faz pergunta em inglês, a gente tem auxiliares. Por um acaso, esse aqui vai ser um auxiliar de pergunta também, tá? Então eu pego aqui e falo, ó: can you plow the land? Você pode arar a terra? Se tivesse he aqui, ó,
Can he plow the land? Ele pode arar a terra? Can she plow the land? Ela pode arar a terra? Can they plow the land? Eles podem arar a terra? Entendeu? O verbo, ele jamais vai mudar. Por isso que eu falei no início que é imutável. Entendeu? Eu trabalhava muito na horta da faculdade, lá nos Estados Unidos. Teve uma época lá na horta que os meninos falaram uma coisa engraçada. Eu vou contar essa historinha aqui, que você vai entender onde que eu quero chegar. Os meninos falaram que tinha alguém cuspindo na horta da faculdade. A gente tinha umas plantações lá para fazer decoração de prato. Para quem não sabe, eu me formei em gastronomia lá nos Estados Unidos e a gente tinha umas lavandas, umas micro seedlings. Os meninos falaram, ó, tem alguém cuspindo na horta. Quem tá fazendo isso? Acharam que eles estavam fumando alguma coisa. Para de ficar cuspindo na horta. O que aconteceu? Então a palavra cuspir é isso aqui, ó, spit. Como que a gente diz em inglês cigarrinha das pastagens? O que acontece? Não tinha ninguém cuspindo na horta. Gente, é a cigarrinha das pastagens. Fica aquela espuminha, aquele foam na horta. Ah, bom. Na lavanda que a gente tinha lá na horta. Na grama, tinha tanta cigarrinha, a gente tava com um outbreak, com um surto. Como é que a gente fala surto? Outbreak. A gente tava com um surto lá de cigarrinha das pastagens e ninguém sabia, né? Faltou um agrônomo ali, né? Como é que a gente fala então? Cigarrinha das pastagens em inglês, ó. A gente fala assim, ó. Escreve a palavra cuspir, ó. Spittle bug, ó. Bug é outra maneira de chamar o inseto, né? Bug, lembrando que as vogais têm até 6 sons possíveis. Essa daqui é clássica, essa é muito boa esse exemplo. Quando a gente é criança, a gente aprende que farm é fazenda. Errado. Farm não é fazenda. Eu fico sem entender o negócio do inglês, ó. Farm é propriedade rural. Fazenda, aquela de animais e tal, é usada como ranch. Lembra do Texas? Faz essa associação com a sua mente do Texas. Ranch são as fazendas de gado, né? Se eu quiser falar granja em inglês é farm. Farm é granja no sentido geral. Aí eu quero falar uma granja de porco. Eu posso falar o quê? Pig farm. Granja suína, granja de porco. Enfim, é assim que eles usam em inglês. Vamos imaginar de uma planta, ela vai ter uma resposta ao nitrogênio. It can provide a good response. Pode fornecer uma boa resposta. Vamos lá. Aqui, ó, a planta, ó. Eu poderia substituir o it pelo plant, the plant, a planta, em específico. Se eu continuar falando dela, para mim não ficar the plant toda hora, the plant. O que eu vou fazer? Ela é ele ou ela? Não sei. Não, ela é o it. A gente usa esse it para coisa, objeto, animal, sujeito oculto, fenômenos da natureza. Em inglês é assim, em português a gente não tem isso, né? It can provide a good response. Ó, então pode fornecer uma boa resposta. Ó, it can provide a good response. Entendeu? Pronto, essa frasinha significa isso. Isso aqui, ó, é para qualquer coisa. Vamos imaginar que você tá lá numa propriedade nos Estados Unidos, você tá vendo lá o barracão de máquinas lá, onde tem a oficina lá, só que você não sabe falar isso, entendeu? Só que vamos dizer que você aprendeu isso aqui, ó. How do I get to? E aí você pode chegar e perguntar assim, ó, pra pessoa, ó, por exemplo, how do you call this place? How do you call this place? E aponta, ó, how do you call this place? Ok? É uma opção. How do you call this? Vamos imaginar que você segura alguma coisa. Pode falar também, what do you call this? Também é a mesma coisa. What do you call this? This is a glass of water. Ó, a letra T, inglês americano, entre duas vogais tem um leve som de R, ok? Water. Geralmente final de e-mail, para uma pessoa que você conhece, já tem contato, pode falar isso aqui. Ou numa despedida pessoal, você tá ali com a pessoa, você tá indo embora, né? Despedindo dela, você fala, take care, se cuida, take care. Só se você tiver intimidade com o cliente, pode terminar o e-mail com take care ou uma mensaginha take care. Nada daquele negócio de hugs and kisses. Isso aqui é fria, ó. Beijos e abraços, isso aqui não é cultural deles, isso aqui
é forçar a barra. Não faz isso aqui faz sentido em português, tá? Beijos e abraços não rola, nem abraços, tá? Não força a barra com o estrangeiro, tá? Você pode terminar o e-mail e falar só take care, se cuida. Se for um e-mail mais formal, regards, sincerely, bem formal, né? Sincerely, você terminar o e-mail, tá? E aí você coloca seu nome, né? Ó, regards, Rizia Prado, tá? O feijão, tem duas maneiras de falar o feijão, ó, também, ó. Dry bean, que é o feijão, ou common bean, ó, que é o feijoolo vulgaris, né? O dry bean ou common bean. A gente tem as variedades do feijão, né? Aí, ó, aí varia, né? O pinto beans seria o feijão carioca. Tem o cowpea, que é o cowpea mesmo. Black beans, feijão preto. Agora eu quero falar outra coisa muito interessante, ó. Eu posso fazer uma aplicação. Como é que eu falo fazer uma aplicação? Do application? Não usa isso aqui, ó. Particularidades da língua. Quando a gente faz a aplicação, a gente vai usar o outro verbinho, que é o verbo make. Toda hora make. Aquele jogador make Tyson. Aquele artista pobre make Jackson. Make an application. Isso aqui, ó, é questão de aceitar e de memorizar. E a hora que você for falar, fazer um ensaio, você fala do. Por quê? A tradução básica dos dois aqui, ó, a diferença básica, né? Apesar que eles têm muitas particularidades do do e do make, o do tá mais no sentido de executar uma ação, vamos dizer assim, né? Praticar um esporte. Agora eles dizem, né, que o make, ele tem mais o sentido de transformação, quando algo vai ser transformado, tá bom? Por exemplo, por isso que a gente faz uma aplicação, é como se ela fosse transformada. Aqui pode ter um tank mix, uma mistura de tanque, enfim. Mas no sentido de fazer a aplicação, a gente fala make. Memoriza isso, que isso é importante. O que é ser fluente? Não sei. Ser fluente é você se comunicar com precisão, sem ficar pensando em regra, inclusive. Você entende bem e consegue se expressar na língua que você quer falar. Isso que é ser fluente. Você não precisa, por exemplo, você vai numa festa e a pessoa conversa a noite inteira com você. Ela é fluente na língua. Agora, até que ano ela fez do 2º grau? Ela formou em faculdade? Não. De repente ela fez só o primário. Mas ela se comunicou com você a noite inteira. Só que ela nunca formou, ela não sabe nem estudar gramática. Então, na minha opinião, não precisa de gramática para ser fluente. Regrinha gramatical, para quem gosta de regra, ó. A consoante T entre duas vogais tem um leve som de D, que pra gente que fala português parece um R, ok? Setup. O que é setup? É trap. Montar uma armadilha, ó, trap é armadilha. Setup é o verbo montar, organizar, depende muito do contexto que você tá falando. Eu lembro do Jorge, aluno meu do ISA. Jorge tá na faculdade ainda, tava num dia de campo, o professor falou SOM, Soil Organic Matter, parece que tem um R aqui, ó. Matter. Muito texto, para quem for fazer mestrado, doutorado, é comum ver essa sigla. Eles amam os acrônimos, the acronyms. So, SOM significa Soil Organic Matter. Aprenda isso aqui dentro de um contexto, você nunca mais esquece. Para explicar ensaio, isso aqui é clássico também. Ó. Take a look. O que significa take a look? Dá uma olhada. Take a look at this deficiency. Ó, dá uma olhada nessa deficiência. Take a look at this nitrogen deficiency. Dá uma olhada nessa deficiência de nitrogênio. Dá uma olhada. Take a look. Pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Se você curtiu, deixa o seu like, comentário aqui, me diga se você teve resultado também aplicando esse vocabulário com algum cliente na propriedade, em alguma reunião. Compartilhe esse podcast, vamos espalhar esse inglês agro juntos, ok? Até mais!